Oi, gente, a gente está aqui para mais um Podcast e nesse episódio a gente vai falar de um tema extremamente importante, né? Hoje a gente vive no Brasil uma verdadeira crise de saúde mental. Pegando aqui dados do Ministério da Previdência, a gente tem muito afastamento de ansiedade e depressão nesses 10 anos aí que estão acontecendo. Em 2024 foram quase 500.000 de afastamentos e o maior número em pelo menos 10 anos. O maior número em pelo menos 10 anos. Para falar sobre esse tema, que eu não tenho conhecimento tão profundo de causa, a gente trouxe uma convidada que é maravilhosa e super especial e necessária para isso tudo que a gente fala. A gente fala de Ways of Work, a gente fala do trabalho, que é a Karine Ross. Seja bem-vinda, Karine. Desculpa meu nariz, mas vamos aproveitar esse momento que a gente tem aqui hoje. Se apresenta pra gente, por favor, Karine. Legal, gente. Bom, primeiro, obrigada aí pelo convite. É uma honra falar sobre esse tema, né? Saúde mental. Vamos trocar aí sobre várias coisas relacionadas. Um pouquinho rapidamente sobre mim. Eu sou a Karine Ross, sou sócia fundadora da Niwa, que é uma consultoria voltada para a saúde mental e segurança psicológica de times. E a gente tem atuado também numa outra frente, que é pensar sobre o impacto da inteligência artificial. Então, do ponto de vista ético, né? Como a gente prepara essa sociedade para esse avanço exponencial que essa tecnologia hoje vem sendo utilizada, né? Dentro dos espaços de trabalho. Legal, bacana. Então a gente pode tocar os dois temas aqui, acho que vai ser um papo legal. Falando do primeiro, né, quando a gente fala sobre esse ambiente psicologicamente seguro, qual que é o papel das empresas, né? A gente é sócio de uma empresa, mas a gente atua em empresas constantemente. O que essas empresas podem fazer para criar esse ambiente para os colaboradores? Legal. Eu acho que a primeira coisa é a gente repensar o modelo de liderança, né? Porque um ambiente inseguro psicologicamente é um ambiente onde a liderança ela tem um papel predominantemente nisso. Então, se a gente for repensar lá o modelo industrial, a Revolução Industrial, né, o modelo fabril, a gente tinha um modelo muito de uma liderança que era comando e controle. Uhum. E hoje a gente está num momento de transição, de repensar os espaços de trabalho, repensar os estilos, né? Como que a gente quer desenvolver um trabalho em que faça sentido para a gente. Então, nesse aspecto, essa liderança ela vai precisar ser remodelada, né? Ela vai precisar sair desse modelo, né, de comando e controle para uma liderança que ela facilita, né, que ela inspira, né, que ela agrega, né, que ela traz junto as pessoas do time, ela não está apartada desse time. Então, acho que a primeira coisa é a gente repensar como que essa liderança hoje exerce a sua liderança dentro desse time, né? E ali, depois, a gente pensar sobre a cultura, né? Então, falar sobre segurança psicológica é falar também como que esse time lida com questões relacionadas a erro. Existe espaço para colaboração, apreciação, né? Então, normalmente, os times, né, quando a gente vê reuniões, elas são muito focadas em resultado, né? Qual foi a entrega, né, o que gerou, mas a gente esquece, por exemplo, de coisas básicas que é a apreciação. Né? Então, o que eu gostei de você, que você trouxe hoje no projeto, que eu aprendi mais, né? Então, acho que são pequenas coisas que eu acho que vão criando esse ambiente que vai se tornar um ambiente mais de segurança psicológica. E a liderança, ela faz um papel essencial, né, para isso acontecer. Não é antagônico o resultado nessa equação, mas o líder tem que entender que se você fizer a todo custo, chega uma hora que você vai perder, a produtividade cai. Exatamente. Então não é a todo custo, peraí, como que eu consigo garantir a potencialidade daquele colaborador, a satisfação dele dentro de um ambiente seguro, mas que entregue resultado. E isso é legal você falar, porque segurança psicológica de times é sobre performance. Isso, a gente tende a achar que segurança psicológica é um ambiente tranquilo, relax. Trabalho, né, a hora que eu quiser. Não é sobre isso. É sobre você ter as condições específicas para que esse time possa performar da melhor forma possível, né? Legal. Teve um entrevistado que veio aqui que ele falava que muitas vezes o líder, que fofinho, bonitinho, mas ele solta umas frases que julga a pessoa,
que rebaixa a pessoa, que coloca a pessoa, que duvida da capacidade dela, para que ele se saia. E muitas vezes não é falar bonitinho. Você pode até falar duro, mas falar duro no sentido de, e aí, vamos lá, como que eu te ajudo a se potencializar? O que você está gostando? O que não está dando certo? No final, acho que o colaborador vai conseguir gerar muito mais numa economia que precisa de criatividade, Sim. que precisa de engajamento. Eu acho que isso que você traz é muito legal, porque tem um outro conceito que eu falo muito e trabalho isso dentro dos times, que é sobre liderança compassiva. As pessoas associam ursinhos carinhosos, né? Uma liderança que é complacente, uma liderança que faz tudo para o seu time. Não. Na verdade, é aquela que precisa falar as coisas que precisam ser ditas, mas com acolhimento, né? Com cuidado, respeitando também aquele colaborador. Então, quando a gente olha lá para aquele modelo de revolução industrial, que é quando você traz, né, na sua fala, são assédio, né? E dependendo do espaço que você está, se você faz, né, esse tipo de fala dentro do ambiente, humilhação, né? A pessoa se sente pequena, se sente inferior, incapaz de exercer. Então, isso vem desse modelo comando e controle que a gente está precisando ressignificar e transformar, porque essa liderança, ela vai acabar. Como você trouxe, assim, ela exaure, né? Se eu tenho uma liderança que ela só foca em resultado, né? Que ela assedia, né? Que ela cria esse ambiente de pressão e competição entre o time, você vai ter estafa, você vai ter burnout, você vai ter... e principalmente com essa nova geração, ela fala assim, cara, não, isso aqui não é um lugar saudável para eu trabalhar. Talvez as gerações anteriores, elas permanecessem, ou por necessidade, ou por falar assim, não, trabalho é assim mesmo, né? Mas hoje a gente vai ter que repensar esse modelo, porque ele já não é mais condizente, né? Muitas vezes quando a gente fala nessa questão de assédio, desse trabalho que não é legal, vem na mente a pessoa gritando ou algum tipo de assédio sexual, um assédio mais pesado. Mas esses assédios sutis, eles acontecem, acredito que a maior parte do tempo. Acho que o extremo é esse outro lado. Exato. Que tipo de assédio sutil, assim, você tem na mente, assim, até pra galera que assiste e ouve a gente entender um pouco mais, que talvez ela tá passando por um tipo de assédio e ela não tá nem percebendo. Sim. Eu acho que a gente pode caracterizar desde, por exemplo, microgerenciamento, né? Esse controle excessivo, né, sobre o trabalho da pessoa, onde a pessoa não se sente, confortável para exercer aquele trabalho. Tem toda hora uma pessoa que está lá gerenciando passo a passo a tarefa e não o resultado. Eu acho que isso é um tipo de assédio. Quando você recebe, por exemplo, fora do seu expediente, mensagem pedindo da liderança, pedindo para que você entregue um trabalho ou entregue um resultado, isso também são práticas que você olha assim e fala, bom, eu vou precisar responder isso aqui, porque senão eu vou ter depois algum tipo de retaliação, algum tipo que vai impactar, por exemplo, numa promoção ou coisas do gênero. Então, esses são, eu diria assim, violências, são as microviolências que acontecem dentro de um contexto, que são sinais que você fala assim, opa, pera lá, eu vou ter que responder, eu vou ter que entregar esse resultado, porque essa liderança está pedindo e está cobrando aqui. E mesmo, como eu falei, num espaço fora de trabalho, num ambiente, sei lá, às vezes é um final de semana, de repente pinga lá no seu e-mail uma mensagem do seu chefe pedindo para você fazer tal coisa, né? Não, legal. A microviolência já assumi aqui como algo que eu vou ter que ficar atento, porque eu mesmo já mandei mensagem no final de semana com a melhor das boas intenções, porque recebi um contato de um cliente que me respondeu no final de semana, vou adiantar isso aqui e vou mandar para a galera. E que talvez eu estava praticando esse tipo de ato aí, de microviolência, porque do outro lado, alguém que recebeu fala assim, putz, será que eu tenho que responder isso agora? Ou se eu não responder vai ficar ruim segunda-feira, quando ele vir me perguntar se ele viu a mensagem. É um tema muito necessário. Nessa linha aí, para liderança, que tipo de competência você acha que tem que estar atento, ou tem que ter, ou trabalhar,
para que ela, liderança, seja mais atenta e preocupada com isso? Sim. Eu acho que são algumas competências, principalmente relacionadas à inteligência emocional. Acho que a primeira, a gente está presente. Porque, normalmente, como eu falei, se a gente for transportar para um modelo antigo de liderança, eu não quero nem saber como é que vocês estão hoje. Eu vou lá, chegar aqui e vou falar, gente, esse aqui é o job, às 5 da tarde eu volto e vou ver se vocês produziram. E essa mudança é tipo, eu tô aqui junto com você, vou segurar essa bucha junto, vamos resolver junto esse problema. Sei que, né, nosso cliente está lá, enfim, enlouquecendo a gente, mas a gente está junto. Então, já muda radicalmente, né? Quando você entende que você faz parte, né, que você está junto, que você não está descolado, isso é você criar um ambiente de segurança. E aí, quando o colaborador errar, né, algo acontecer, vocês juntos pensarem qual vai ser a melhor solução para né, redimir aquele problema. Eu vou dar um exemplo muito prático, assim. O Google, há muito tempo atrás, eu nem sei se hoje tem essa prática, mas eles tinham uma prática que eles chamavam de pós-mortem, que é basicamente, toda vez que acontece um erro dentro do time, eles criavam um documento e eles documentavam o erro. Mas não com essa intenção de, tipo, culpar, foi o fulano de tal que errou aqui e tal. Não, falei, gente, isso aconteceu, por que isso aconteceu? O que pode ser diferente? Então, o foco não é na pessoa, não é na culpabilização da pessoa, não é na punição, mas como a gente pode evitar que das próximas vezes que aconteçam, a gente não tenha esse tipo de erro acontecendo. Então, isso é sobre segurança psicológica, entende? E me parece que é uma questão cultural, né? Porque eu vejo muitos líderes que acham que um bom líder é aquele que rala, aquele que se mata de trabalhar, aquele que esfola o funcionário até... Para mim, esse na verdade, é o líder com a autoridade mais baixa. Exatamente. Ele é um chefe que sabe mandar e as pessoas obedecem ele porque não querem perder emprego. Exatamente. Líder mesmo é uma capacidade de conseguir conduzir a outra pessoa para um objetivo comum de forma sustentável. Exato. Né? Acho que é bater resultados de forma sustentável. Os líderes acho que precisam ter essa consciência de que, poxa, né, eu planejar antes, eu pensar de forma estratégica, eu já entender que tem um deadline de entrega, eu já sei que o funcionário tem uma tendência, então eu já vou ajudar ele antes. Uma mudança cultural, né? Muito. É interessante que você traz, isso é a liderança formal, a liderança que tem um cargo. Uma vez que esse cargo sair, acabou. Se eu tenho esse tipo de liderança, ele não vai construir nenhum tipo de relação duradoura ou sustentável. Mas se eu tenho uma liderança que ela também inspira, que é isso que a gente está falando aqui, que ela está presente para as necessidades do time, quando acontecem erros, como que ela reage em relação a esses erros, né? Ela se vê parte desse processo ou ela simplesmente culpa o time, esse foi um problema de vocês. Então, acho que são essas nuances que vão gerando confiança nas pessoas e as pessoas vão se inspirando nela quando... são em momentos de dificuldades, né, que se prova, né, aquele líder, né, aquela liderança que ela é autêntica, ela é inspiradora e ela tá junto, né, com a gente. Legal. É porque muitas vezes a liderança não é o herói, né? Não precisa ser o herói. Precisa só alguém que, no momento, conseguiu sair de uma situação A para ir para uma situação B e fez com que a galera inteira começasse a entender que isso é um caminho a se seguir também, na minha cabeça. Sim. Esse cenário que a gente está comentando de questões emocionais do trabalho, é algo Brasil ou é algo maior? No Brasil está mais acentuado? Como é que está isso para você que pesquisa e tem mais profundidade sobre esse tema? É muito interessante essa pergunta, que eu acho que a cultura latina, ela é uma cultura muito de conexão, né? Então, a gente só faz negócios quando eu vejo você, olho no olho, eu aperto a sua mão e falo assim, não, Karine me gerou essa confiança, quero fazer um trabalho junto com ela. Eu acho que a gente, quando a gente pensa em trabalho, nós somos esse ser integral, né? Tirando a leitura, a camada cultural, a gente é esse ser integral, e acho que a pandemia ela mostrou muito isso, né? Então, assim, poxa, se eu tô doente, se a minha filha tá doente,
eu vou ficar preocupada no ambiente de trabalho. Né, e vice-versa. Então, se eu estou com um problemão no trabalho, eu vou chegar em casa e vou ficar pensando no trabalho. Então, a pandemia, ela escancara isso no momento em que eu abro a minha câmera, minha filha está gritando aqui, tipo, é isso, a vida é essa, né? Cachorro latindo, né? Essa é a vida real. Acho que esse é um ponto. Nós somos esse ser integral. Mas eu acho que a camada cultural, ela tem efeitos, sim, em relação à questão das emoções. Então, um exemplo muito simples, né? Quando a gente trabalha com cultura alemã, própria cultura britânica, eu morei um período, né, em Londres, as reuniões eram muito papum, tipo, reuniões de 15 minutos, né? Hoje, normalmente, a gente marca aqui reuniões de 1 hora, mas 15, 30 minutos no máximo, e é para olhar para vocês e a gente falar sobre trabalho. A gente não tem essa extensão, né, da relação. Então, eu acho que... Um parênteses aí. A gente trabalhava numa empresa que tinha um headquarter americano. Toda reunião brasileira sempre passava 5 minutos do horário. Se era para acabar 10 horas, acabava 10h05. Sim. O americano não. A reunião era para acabar 10 horas, acaba às 9h50, o pessoal já estava. Porque tem teu tempo até a próxima reunião. Você tem que levantar, tomar uma água. É cultural mesmo. É cultural. Então... E aí eu acho que não é só o Brasil, cultura latina mesmo, a italiana também, a francesa. Acho que tem esse aspecto que quando a gente está num ambiente de trabalho desse, a gente vai perguntar, e aí, como tá o clima, como tá as coisas, a vida, como tá o filho, né, que estava doente, né? Faz parte da relação de trabalho essas perguntas, né? Legal, mas eu te cortei. Tinha mais pontos que falava do Brasil e do mundo? Eu ia, na verdade, ia puxar um pouquinho anterior, que na fala me veio. Tem um livro muito legal do Netflix, é um livro já um pouquinho antigo, assim, que conta sobre a cultura do Netflix, que é A Regra é Não Ter Regras. Não sei se vocês já leram esse livro, mas esse livro, ele mostra como implantar uma cultura de segurança psicológica, né? E aí, uma das coisas que é falado nesse livro, que eu achei muito interessante, eles entrevistam diversas pessoas dentro da organização, são 2 pesquisadores, e o que é interessante por mais que você tenha a cultura lá, por exemplo, eu posso tirar férias a qualquer momento, se eu quiser combinar com o meu chefe, putz, eu queria, daqui a 1 mês, quero tirar férias, será que dá para encaixar na agenda? Então, é uma cultura que permite esse tipo de abordagem. Só que se essa liderança não é exemplo, então assim, se eu, por exemplo, deveria trabalhar 8 horas por dia, mas eu, enquanto líder, trabalho 10, trabalho 12, ou eu não tiro férias, quais são os sinais que a gente está dando para esse time? Que eles não podem tirar férias também. Por isso que eu falei que existe um papel muito importante. Por mais que eu tenha a cultura implantada, os valores da empresa... quem vai dar a diretriz do time em relação à segurança psicológica é a liderança. Ela vai ter que ser esse exemplo. Ela vai ter que, se ela quer ser exemplo, né, de ser uma liderança que ela não só, né, que ela está próxima da família, que ela tem qualidade de vida, ela vai ter que sair 5 horas do trabalho para pegar a criança na escola e mostrar que sim, é possível. Se você tem um pai dentro que precisa sair mais cedo para pegar a criança na escola, levar a criança que está doente, isso naturalizar. Então, é a naturalização da liderança que vai fazer com que o seu time module, né, os comportamentos e fala, poxa, isso aqui é natural, posso trazer meu filho, né, para o trabalho, sexta-feira, posso fazer isso, posso fazer aquilo. Então, nossa, um momento ou aqui eu também. Porque eu já me peguei em alguns momentos, sempre que alguém perguntava, ei, Antônio, como é que tá? Eu falava assim, não, tá bastante trabalho, tá difícil, tá pegado. E eu achava bonito falar isso. Achava bonito. E aí hoje eu falo assim, não, gente, tá tudo equilibrado, tá tudo em dia, a gente tá conseguindo entregar. É muito mais difícil, né? Era bonito, nossa, tá difícil, tô trabalhando, sou workaholic. Gente, mas vocês lembram na época da pandemia, a gente tinha uma agenda de tipo, às vezes 10, 12 reuniões, a gente não tinha tempo para comer e a gente achava isso lindo. Eu achava, nossa, que legal, hoje eu produzi tanto, 8 reuniões. Não, eu não produzi, porque depois eu vou ter que responder todas dessas 8 reuniões, né? Exato. Então, é ressignificar essa cultura de trabalho, né? O que é felicidade no trabalho? O que é ter qualidade no trabalho?
Cara, eu consegui executar o que eu preciso executar, mas o trabalho não me define, né? Eu tenho uma vida após o trabalho, né? Eu tenho família, eu quero sair, eu quero assistir cultura, sabe? Outras coisas que me preenchem, né? Legal. Então, provavelmente as empresas que conseguem fazer isso têm um resultado bem maior. E é difícil, né? É. Por isso que acho que até o trabalho da consultoria, o trabalho da empresa é ajudar essas empresas a conseguirem colocar esse ambiente. E aí eu acho que tem aspectos mais sistêmicos, né, da organização que vão precisar olhar. Quando a gente pensa as pesquisas que estão rodando, né, de 4 dias de trabalho, agora eu estava vendo que Tóquio vai implementar 4 dias de trabalho. Imagina, Tóquio é uma organização, né, se pensar, é uma cidade, né, eu tive a oportunidade de ir lá, assim, é uma loucura, assim, você era de madrugada, eu via né, executivos dormindo na rua porque iam acordar 4, 5 da manhã já ir para o trabalho. Sim. Tem aquela ideia dos hotéis cápsulas e tudo mais. E aí agora eles vão começar a implementar uma rotina de 4 dias porque é justamente isso, né? Não é sobre exaustão, né? É sobre qualidade também. Então vai ser interessante pensar nas diferentes culturas como que isso vai se dar também. Isso é muito legal. Tudo relacionado ao Japão sobre o trabalho que vem na minha mente é trabalho 24 horas por dia, o pessoal dormindo na mesa assim. Ganha dinheiro e vai ser feliz lá no futuro. Né? Isso daí é uma mudança muito grande de impacto geral, assim, cultural, porque tem toda uma mística de que eles trabalham enlouquecidamente lá. Do lado de cá, no Brasil, como é que tá essa questão de regulamentação? Como é que tá? Tá andando? Não tá andando? Como é que tá acontecendo? Quais são? Até pra galera que tá ouvindo a gente poder pesquisar um pouco mais. Tá numa fase de experimentação. Algumas empresas estão fazendo uma experiência de como que seria essa implementação desses 4 dias. Já tem sido mostrado resultados de não só de mais impacto, mais produtividade no trabalho, pessoas mais felizes, né? Essas pesquisas elas têm mostrado, mas eu acho que tem uma barreira nossa muito grande, aí é o meu ponto de vista, que é um pouco da nossa cultura, como a gente foi colonizado e como a gente foi explorado. E aí eu vou trazer São Paulo, porque também cidades tem relações diferentes com o trabalho. Rio de Janeiro, se você for para lá, é completamente diferente, né? Muito. A relação. Mas pensando aqui na cultura de trabalho em São Paulo, muito natural você trabalhar 10 horas, 12 horas, você viver em função do trabalho. O trabalho te define, a sua identidade. A primeira coisa que você fala não é sobre você, é sobre o que você faz, né? E aí eu acho que vem um pouco também desse modelo de como a gente explora as pessoas, como a gente foi explorado e como inconscientemente a gente reproduz isso na nossa liderança. Então, acho que tem aspectos, muitas vezes da nossa socialização, como a gente foi socializado nessa sociedade, mas também como essa liderança, ela incorpora o que ela entende que é uma liderança efetiva, que é essa quebra de paradigma que a gente tem que pensar hoje, né? O que é uma liderança inspiradora, né? Vai ser uma liderança que é completamente diferente dessa lógica que a gente está falando aqui, né? Que só foca em resultado, que não olha para o colaborador, não percebe as nuances, as necessidades que eles têm, que cria esse ambiente de competitividade alta, de tensão, né? E muitas lideranças ainda acreditam que esse é o melhor ambiente para produção, né? E é isso, a gente tem visto que não é bem assim, né? E me parece que as novas gerações, elas já vêm com uma mentalidade diferente. E muitas vezes eu vejo até a minha própria geração, ou uma geração antes, julgando. Não, o pessoal não quer saber de nada, não quer trabalhar. Eu vi uma vez uma influencer que falou, é lógico, eles não querem ser como vocês aí, ó, com depressão, pálpebra tremendo. Exatamente. Pegando todo o dinheiro e consumindo em remédios, precisa de remédio para dormir à noite. Então, será que você é exemplo? Como que você vê o impacto
dessa nova geração que vai chegar, que de um lado quer estereotipar, falando que eles não querem trabalhar, mas de outro lado talvez eles buscam um equilíbrio maior também, né? Eu acho que esse é um dos maiores gargalos que as empresas estão tendo hoje. Acho que eu diria 2. Como lidar com essa nova geração. E a velha discussão, que ainda não foi resolvida nas empresas, que é sobre a volta da pandemia e o trabalho híbrido, que era em presencial, mas essa nova geração, não, eu produzo mais em casa, e aí, né? Como compatibilizar essas diferentes necessidades. E aí, um dos trabalhos que eu tenho visto nas empresas que a gente vem conduzindo é essa da geração. Então, essa geração antiga, né? Ela estereotipa muito, né? Essa nova geração, dizendo, não são comprometidos, são, né, não estão prestando, não querem nada com nada. E aí a gente vai ouvindo essas falas, assim, e o que está acontecendo é perda de talentos. Então, como eu falei para vocês, assim, né, no nossa conversa aí de briefing, acho que essa é uma das maiores questões que as empresas estão tendo, que essa liderança está tendo que reaprender. E, no fundo, gente, isso é ótimo para essa liderança, né? É pensar que pode ser diferente, né? A forma como eu aprendi não é a melhor forma de liderar. Existem formas e caminhos, como eu falei, o trabalho não é a única coisa que me define, né? Eu deveria também pensar em outras coisas e não chegar no final da minha vida, como muitos executivos chegam e falam assim, puxa, queria ter passado mais tempo com meu filho. Ver o nascimento da minha filha, do meu filho, ter ficado mais tempo. Então, essa é uma das coisas que eu mais ouvi, assim, quando a gente entregou trabalhos, né, desenvolvimento de liderança, esse sentimento, assim, de que eu queria ter feito diferente, né? Uhum. Então, como a gente não chegar nesse ponto, né? Vou dar um exemplo, né? Teve empresas que a gente fez trabalho que tinham lideranças que há 8 anos não tiravam férias, é pai de família, não tinha final de semana e vivia para trabalhar. Então, a gente já pegou muitos casos de lideranças totalmente exauridas, assim. Isso para mim, desculpa a palavra, mas é um pouco... surreal, mas acontece. Mas para mim é incompetência. Se você não consegue tirar um tempo de férias, é porque você não conseguiu usar o seu tempo para fazer o trabalho. Sim. Isso não é um ponto positivo. Não é. E acho que a empresa ela tem uma responsabilidade muito grande, entende? Tem. Porque no fundo é isso. Não, deixa ir trabalhar, deixa gerar resultado para a empresa, né? Então, assim, essa liderança aqui, ela vai ter que repensar a sua forma de trabalho. Então, uma vez que ela pede, né, algo que, assim, tá fora do... E é claro, gente, nem 8 nem 80, né? Vai ter momentos que, puxa, tá pegando fogo aqui, cara, eu vou ficar 2, 3 horas a mais. Vai ter um final de semana, sim, vou trabalhar porque eu preciso... Eu entendo que isso é uma necessidade, mas que isso não seja regra. Eu acho que esse é o ponto. Né, a maioria, e principalmente consultoria. Consultoria, ela, né, quando eu ouço falas de lideranças, é absurdo, assim, tipo, no dia do Natal, você tendo que fazer entregas com o seu time, porque o cliente está pedindo, né? Então, assim, como que essa liderança fala assim, não, desculpa, entendo a importância disso, né? Então, assim, precisa de um respaldo da empresa, essa liderança, ela precisa também dar limites para esse cliente. Mas sabe o que eu percebo, né? E aí você tem uma empresa, consultoria, a gente também tem uma consultoria, que às vezes essas lideranças precisam de apoio, porque eles não estão conseguindo fazer essa mudança. A gente tem um serviço dentro da nossa consultoria, que é justamente chegar nessas lideranças e falar assim, cara, eu vou te ajudar a quebrar esse paradigma, porque a mentalidade dele está travada nisso, a cultura em volta dele está travada nisso, ele já está acostumado com esse padrão do passado, ele não consegue projetar nada diferente. O nosso papel é falar, cara, vamos lá, 1 hora, pare, agora a gente vai planejar estrategicamente quais são os resultados que você quer atingir, quem são as pessoas que precisam atender, como a gente vende o resultado do seu trabalho, porque é tão importante quanto fazer é vender. E a gente percebeu com algumas lideranças que a gente fez esse trabalho estratégico, ele conseguiu quebrar um pouco esse paradigma. Então, às vezes, precisa levantar a mão e pedir ajuda externa, né? Exato. Mas eu acho que isso também é muito, como eu falei,
a gente repensar essa cultura não é, eu acho que tem o nível individual, mas tem o institucional. Eu vou dar um exemplo simples do que eu vivi, né, dentro de algumas empresas. Tinha exatamente essa questão, mas como que eu vou resolver isso? Tipo, o cliente está lá cobrando, não sei o quê, né? A natureza, a consultoria, a natureza do contrato é essa, eu preciso entregar em 24 horas, resolver aquele problema em 24. Como é que eu resolvo isso sem exaurir o meu time? Eu vou precisar do meu time. E aí tem um passo anterior que é, vamos repensar esse modelo de contrato. Porque são pessoas diferentes. Quem negocia o contrato fala assim, eu vou entregar isso em 10 dias, eu vou esfolar o meu time em 10 dias, eu vou ter que trabalhar 80 horas para conseguir entregar em 10 dias. Então, assim, vai ter que ter uma conversa, um diálogo. Talvez a pergunta não é como eu entrego em um dia, será que faz sentido esse modelo de um dia? Exatamente. Então, assim, por isso que eu falo que é sistêmico, né? A empresa ela tem responsabilidade muito grande em repensar quais são as políticas, as práticas. Se eu tenho, por exemplo, um cliente que assedia moralmente, né, o time, né, como lidar? Então, sempre, né, tem situações bem mais delicadas que essa, mas eu acho que é assim, colocar limites. Porque se a gente não coloca limites nas pessoas, as pessoas sempre vão um pouquinho mais. Então se você pode virar à noite hoje, amanhã então você vai virar, né, para mim. Aí vai continuando e segue, né? E aí o que a gente faz? A gente tem... E aí eu vou dizer como mãe, né, como mulher, olha, gente, isso aqui não é para mim. Tenho que pegar meu filho na escola, tenho que... A minha vida não é só sobre isso, né? Tipo, legal, eu vou dar meu sangue aqui para a empresa, mas eu tenho outras coisas, né? Eu preciso de sangue para viver também. Exatamente. Então, acho que tem a camada que eu queria trazer, por exemplo, de gênero, né? Então, assim, é muito fácil a gente pensar essa cultura de trabalho com um homem branco, classe média, que, tipo assim, não precisou trabalhar, né, assim, ou mora com os pais e precisa se dedicar final de semana inteiro para fazer aquela entrega, do que um pai, né, numa outra condição, uma mãe que tem outra vida, tem outras realidades muito mais complexas, né? Então, entender essas nuances, principalmente uma liderança, ela é muito importante. Eu não vou liderar qualquer pessoa de maneira igual, né? Eu vou ter que estar presente para as necessidades das pessoas, né? Legal, e uma liderança situacional também, né? Tem situações que... Qual que é o impacto, mudando um pouquinho de tema, que eu quero abordar bastante a questão da ética, na questão da IA também, mas qual que é o impacto dessas tecnologias em tudo isso, né? E tem várias tecnologias, acho que a pandemia... Eu tenho antes de entrar no tema tecnologia, você comentou sobre a pandemia. Uhum. E... muitas vezes, em vários lugares, existe um movimento de retorno ao escritório, você comentou também, todo mundo quer voltar ao que era antes da pandemia. Na minha cabeça, existe uma linha que ela é sempre para frente. Ela nunca é sobre voltar ao que era. Como que está isso nas tuas abordagens? Como é que você tem visto isso? E que tipo de dica você dá para essa galera, para eles ouvirem, do tipo, gente, existe o pós-pandemia ou não existe? Como é que tá isso? Eu vou dizer que tá uma bagunça dentro das empresas, porque, principalmente com essa nova geração, ela fala assim, eu preciso vir 2 vezes para a semana aqui. Quando eu venho aqui, a minha reunião é no computador, sabe? É cada um na sua baia, o que eu tô fazendo aqui? Então, assim, não faz sentido mesmo essa pessoa E aí, tem muitas questões, porque tem no âmbito institucional, né? Então, a gente vê, por exemplo, empresas como o Zoom, né? O Zoom falando, agora todos os trabalhadores vão ter que estar presencialmente. A Amazon tem, né, essas culturas que a gente fala, não, gente, calma, o Zoom, né? A ferramenta online. Eles estão cobrando que os funcionários estejam 100% presentes, né? E é isso, é uma mudança de cultura que a gente está no meio dela. Então, essas lideranças, elas ainda estão com o modelo mental antigo. Precisa estar presente no escritório, preciso estar vendo o que está fazendo, preciso estar com o resultado sendo entregue. E eu não estou dizendo que o modelo presencial é ruim. É óbvio que não é. Né? Para várias coisas, para socialização, para brainstorming, cara, tem projetos que vai fluir muito mais rápido se for feito presencial do que online. Mas
qual é a motivação que está por trás? Eu acho que esse é o ponto. Se a motivação é o controle, é o entender, né, que não está na rede social, não está na praia, porque esse é o modelo que fica, né? Porque esse colaborador está na praia, sei lá, não tá produzindo. Então, acho que é a motivação por trás. E aí passa para uma boa liderança, né? Que ela não é só sobre exemplo, é pensar como que ela está liderando esse time para esse time sentir respeito para essa liderança, né? Então, acho que são várias questões, e eu acho que esse é o maior problema é esse, o modelo ainda está antigo, na forma de eu liderar, na forma que eu quero que faça as coisas, comando e controle, e a gente está passando justamente por esse choque intergeracional, né, entre as organizações, mas não tem uma bala de prata, assim, para resolver, sabe? Já teve empresa que falou assim, a gente institucionalizou 2 dias, mas a gente deixou isso para os times decidir qual vai ser o dia. Então, assim, eu acho que vai ter que ter muitas conversas para entender a realidade das pessoas, as necessidades delas e tentar conformar. Nem tudo vai ser possível, né? Eu gostaria de muitas coisas na minha vida, não consegui, mas tentar minimamente conformar um pouco para ajustar e acomodar essas necessidades. Então, acho que nem 8, nem 80, é tentar entender como viabilizar e fazer. Eu acho que o mais importante para essa geração é ela entender por que ela tem que estar no escritório. Porque essa geração fala assim, gente, mas se eu estou aqui, a gente não faz reunião, ou a gente faz reunião, cada um na sua baia, a pessoa desliga. Ela fala assim, não faz sentido. Então, assim, quando a gente mostra o porquê faz sentido para elas, eu não tenho dúvidas que elas vão entender. Não é sobre, tipo, eu não sou comprometido. Uhum, é sobre sentido, entendeu? É sobre entender o que essa liderança quer. E, normalmente, essa liderança ela não comunica a visão do projeto. Ela só quer o resultado, mas ela não consegue enxergar o todo. E quando a gente não consegue enxergar o todo, eu não me engajo como eu deveria me engajar. Né? Sim. Eu até pegando momentos do passado, eu já liderei times que precisavam fazer coisas que eles não queriam fazer. Eu não estou querendo me achar o bonzão, não. Mas eu entendo, observando a tua fala, e agora faz muito sentido na minha mente que fazer um trabalho difícil, às vezes é necessário, desde que você entenda o porquê você está fazendo aquele trabalho difícil. Então, talvez um trabalho presencial, momentâneo, ou para agora. Gente, não tem previsão de retorno para o virtual remoto. A gente tem que vir presencial. Só que o líder tem uma responsabilidade de saber se o time prefere remoto ou presencial, quais são as preferências ali. Porque ele pode buscar alternativas de flexibilizar esse tema. Vamos entregar legal, vamos conseguir fazer isso, aquilo, outro, porque eu vou brigar para que a gente tenha um trabalho da maneira mais flexível. Eu acho que é um negócio que pode ajudar nessa questão toda. E não simplesmente como colonizado, abaixar a cabeça e vamos fazer isso aí. E a imposição, né? Colonizado ou colonizador, vai ter que ser desse jeito. E eu acho que é ouvir um pouco as pessoas também, que é essa remodelagem que eu falei, a gente vai entender a necessidade das pessoas também, né? Por que ela não pode ir na segunda ou não pode ir na sexta, ou ela só gostaria de uma vez por semana. Então, assim, a pessoa vai falar, cara, eu gasto 2 horas no trânsito para ir, 2 para voltar. Assim, não faz sentido. Para eu ficar para ter uma reunião de 1 hora, 2 horas aqui, né? Então, assim, é sobre isso também, né? A gente precisa entender a necessidade das pessoas. E é óbvio fazer esses ajustes também. Com certeza. Legal. E o impacto da tecnologia em tudo isso, principalmente da IA, né? Tá mudando o jogo também, assim como a pandemia talvez gerou um impacto, né? Qual que é o impacto da tecnologia? Olha, eu acho que a gente está vivendo esse momento único, assim, né? A inteligência artificial, ela não é nova. A gente olha lá na década de 60, 70, você já tinha o desenvolvimento, mas eu acho que desde 2022, né, com as inteligências artificiais generativas, a gente tem visto um desenvolvimento exponencial. E aí a gente consegue perceber uma mudança, muitas vezes, no nosso trabalho, né? Então, hoje eu percebo, assim, que
a gente vai precisar discutir muitas questões que a gente não discute no ambiente de trabalho. Então, você vê desde casos das empresas falando assim, aqui a gente não usa ChatGPT, aqui a gente não usa nenhuma IA, que também não ajuda, né? A pessoa vai usar se ela precisar, quero uma reunião de brainstorming aqui, melhor título eu vou colocar, sei lá, para minha matéria. É uma tecnologia ótima, que ajuda em vários aspectos, né? Exato. Só que eu acho que é como a gente educa criticamente os colaboradores para esse uso, né? Então, a gente tem visto, por exemplo, eu estava vendo no jornal, mais ou menos um mês atrás, 2 casos que aconteceu na Austrália, de advogados que utilizaram o ChatGPT para criar, acho que a petição, e o ChatGPT criou histórias, né, que eram inverídicas. E aí, quando isso foi levado para o juiz bateu e falou assim, gente, mas isso aqui, esse caso aqui está errado, não existe essa história aqui. Então, eu acho que a gente tem que educar criticamente as pessoas, né? Elas acham, por exemplo, a gente tem visto agora um comportamento que é substituir buscador por chat GPT, né, pelos chats, que é, no meu ponto de vista, muito perigoso. Porque é isso, vamos pensar, por mais que o Google, né, seja uma empresa privada, eu tenho um acervo gigantesco de informação. Se eu começo só a pesquisar pelo ChatGPT, que ele alucina, a gente sabe que ele alucina, né, que ele cria informações falsas e eu não checo essas informações, eu estou construindo um trabalho com menos confiança, com menos confiabilidade. Então, no meu ponto de vista, tem a ver com educar. Não é tipo, você não vai usar. Cara, isso aqui existe, pode ajudar muito seu trabalho, sua produtividade, mas vamos usar isso de uma maneira sensata, de uma maneira que a gente cheque. Né? Quando você usa o ChatGPT, sei lá, para refinar seu texto, ele está usando alguma informação inadequada? Foi colocado, vamos checar no Google, vamos checar em outras fontes. É como um jornalista, né, que vai precisar fazer checagens para conseguir olhar aquele trabalho como um trabalho validado, né? Então, só para responder, eu acho que hoje em si a gente ainda não consegue ver o impacto. Eu acho que a gente ainda está bem no início. Eu acho que sim, muitos trabalhos serão automatizados, principalmente trabalhos manuais, repetitivos, né? Eu acho que isso vai acontecer. E como que a gente prepara essa sociedade? E aí com políticas públicas, que aí eu acho que é uma coisa governo mesmo. Como que a gente vai preparar essa sociedade que está excluída digitalmente, né? Pensando no Brasil, com a desigualdade que a gente tem, para não ampliar essas desigualdades e usar a tecnologia a nosso favor, né? Ao nosso benefício. Então, eu acho que a gente ainda está no início dessa discussão. A gente ainda vai ver aí nos próximos anos muita coisa acontecendo, de mudanças muito drásticas até no ambiente de trabalho, né? Tem muito perigo sobre isso, né? Porque o tempo que regulamentação ocorre é um tempo padrão de regulamentação. E a IA, ela evolui muito, muito enlouquecidamente rápido. Exato. E a sociedade acaba... A gente está falando muitas vezes da bolha digital, que tem acessos e tudo mais, e sabe o que é o ChatGPT, mas a grande maioria está fora disso, que talvez não faz nem ideia que existe uma máquina que consegue colocar opiniões e até criar mentiras do jeito que ela entende que dá para ser feito. Nessa análise toda, como que você entende que tá os riscos para a liderança? Assim? O que ela tem que ficar ligada? Que dicas mais você traz para que ela possa estar um passo à frente? Eu acho que a gente precisa construir, acho que a primeira coisa é pensamento crítico. Usar, como eu falei, de maneira sensata essa tecnologia. Testar com várias outras, não usar só ChatGPT. Testa em várias. Checa as informações, vai para o Google, tipo, não dá isso como um trabalho dado, né? Tipo assim, né, que é uma inteligência que resolve a sua vida. Não, ela melhora a sua produtividade, mas a gente vai precisar, como eu falei, ter um trabalho nosso, não é substituição do nosso trabalho.
né? É usar isso como uma ferramenta, né? Só que eu acho que hoje a gente está numa discussão de pensar que a inteligência artificial é muito mais que uma ferramenta, né? Como a gente estava falando antes, assim, a gente está num momento que quando a gente olha a geopolítica, né, a gente vê os Estados Unidos na dianteira, né, dessa produção tecnológica, a China também, agora com DeepSeek, e mostrando, né, que consegue fazer um trabalho com menor custo, né, com menos energia, né, e conseguindo mais velocidade, conseguindo entregar. Então, assim, a gente tá numa disputa, né? E aí, como que a gente consegue avançar nessa corrida? Seria não ter freios, né? E quando a gente pensa na regulação, esse é o problema da gente pensar a regulação como freio. Porque talvez para eu desenvolver essa tecnologia e não ter que passar para uma regulação, seja ótimo eu vou desenvolver mais rápido, vou jogar para o mercado mais rápido, eu vou ter resultado mais rápido, eu vou conseguir abocanhar uma quantidade maior de clientes, etc. Mas isso é uma visão de curto prazo. Se a gente não olhar que a gente vai precisar inovar, mas a gente vai ter que ter responsabilidade, aí eu vou criar uma inovação mais inteligente desse uso, com responsabilidade. Porque qual vai ser a tendência de médio e longo prazo? A tendência é olhar e falar assim, nossa, isso está me gerando uma certa desconfiança, essa tecnologia. Eu não sei que dados estão sendo usados aqui. Será que eu posso colocar dados sensíveis da minha empresa? Não sei o que essa empresa faz com esses dados, né? Enfim. E aí vai gerando desconfiança nas pessoas. E aí há um ponto de que depois ela fala assim, não, isso aqui já não é mais útil para mim. Os riscos se tornaram maiores do que os benefícios. Uhum. Então, a gente pensar uma inovação inteligente, a gente pensar ela com desenvolvimento, mas com uma regulação que possa amparar e sustentar essa tecnologia a médio e longo prazo no seu uso, né? Isso aí é a pesquisa, você está aqui como pesquisadora em ética na IA. Isso. Esse é o campo que um dos campos que você está atuando atualmente, né? Isso. O que é essa ética na IA? Ela vai apenas na parte de como as empresas estão criando, ou ela também aborda como as empresas utilizam essa tecnologia, como que as pessoas vão utilizar, qual que é o agrupamento aí da ética na IA? Eu acho que ela passa desde transparência. Hoje essas tecnologias, a gente não sabe como esses dados são treinados. Então, né, tem hoje uma grande discussão. Eu estava lendo agora, o governo da França, por exemplo, estava né, cobrando multas, por exemplo, da própria OpenAI, porque as editoras francesas perceberam que vários livros estavam sendo treinados, né, pela OpenAI sem pagamento, né, sem direitos. Então, assim, vai desde esse campo de direitos autorais, privacidade. Nossa, mesmo. Como é que fica o direito autoral? Pois é. Com os de IA? É da IA ou é meu? Exatamente. Essa é a discussão do momento. Então, assim, como eu não tenho acesso a essa tecnologia, uma tecnologia que ela é proprietária, eu não consigo, é uma caixa preta, eu não sei como ela funciona. Uhum. Que dados estão sendo colocados ali para alimentar, para ela dar aquelas informações, né? Então, acho que esse é um campo, pensar a transparência, e aí a gente pode transferir isso para outras discussões, por exemplo, os vieses, né? Como a gente vive nessa sociedade que ela é machista, ela é racista, esses dados eles são enviesados. Então, tem muitas discussões acontecendo nas empresas hoje que estão adotando, por exemplo, entrevistas, né? Tem várias coisas, desde o básico do currículo ali que está sendo usado para ser rastreado as palavras-chave para conseguir passar na primeira etapa da seleção, até em entrevistas que algumas empresas já estão usando, por exemplo, por meio de algoritmos, né? E já tem muitas discussões sobre isso, né? Sobre essa seleção enviesada que esses algoritmos, porque são treinados por dados enviesados,
Isso impacta, por exemplo, a contratação de mais mulheres, a contratação de grupos minorizados dentro das empresas. Então, assim, desde esse ponto que a gente está falando, até a gente vê esse impacto nas mídias sociais, né? Então, hoje a forma, quando a gente olha as redes, né? Twitter, todas essas grandes redes sociais, a forma como elas monetizam é por meio da amplificação dos seus algoritmos, né? Pagos, né? Então, eu crio um anúncio pago e, ao criar esse anúncio pago, eu posso monetizar isso muitas vezes com conteúdos que podem ser considerados violentos, discriminatórios. Então, por isso que a gente precisa discutir essa regulação, né, das mídias sociais. Aí, quando a gente passa isso para o ambiente das eleições, que a gente viveu isso, vamos pensar lá em 2016, quando o Trump foi eleito. Foi o primeiro uso, foi com a Cambridge Analytica. Basicamente, ela percebeu que ela poderia taguear pessoas que tinham determinados ideais políticos no Facebook, né? Sim. Pegava o profile da pessoa, via, ela tem uma tendência mais esquerda, uma tendência mais direita, vamos criar anúncios, né? Criar uma comunicação específica para gerar votos, né? Mudanças de votos nessas pessoas por meio dessas informações. O Trump foi eleito por conta da Cambridge Analytica, né? E depois disso veio o Facebook, Mark Zuckerberg criou as agências profissionais na época para moderar os conteúdos, né? Justamente por isso, falou assim, não, pera lá, a gente vai precisar entender como que as pessoas estão impulsionando esses conteúdos, né? Para quais fins esses conteúdos estão sendo impulsionados. Então, naquela época tinha uma preocupação muito grande em relação a isso. E agora a gente está num momento conservador de novo, né? Desse afrouxamento, dessa moderação, colocando a responsabilidade pelas pessoas, que são as notas de comunidades, né? Agora o Zuckerberg falou, não, a gente não tem mais essas agências. Ele trouxe muito falando, elas são ideológicas, né? Elas vamos criar agora as notas de comunidade que ele trouxe, né? E tem muitas discussões sobre isso. No Brasil, por exemplo, a gente tem uma legislação muito forte contra racismo, LGBTfobia, violência contra a mulher. Então, aqui, por exemplo, eles ainda precisam ter, as agências profissionais, elas precisam se manter, né? Justamente o nosso Supremo falou assim, opa, pera lá, legal que você está mudando as suas políticas, suas regras de moderação, mas aqui no Brasil não. No Brasil a gente tem leis fortes aqui que vão precisar ser protegidas, né? Enfim, a gente está no meio desse caldeirão aí. Por isso que é muitas frentes, né? Quando a gente fala da IA, isso pode ter impacto na democracia, como a gente viu e vem vendo nas eleições, o uso de fake news, deepfakes, né? São vídeos fakes, né? Com aparência de real. Acho que há uns 2 anos atrás a gente olhava os vídeos e falava assim, não, isso aqui é um fake, vídeo fake. Né, a sincronização da boca tá diferente da pessoa, não, tá, isso aqui tá muito e se a gente tem dificuldade, a gente acho que tem um letramento digital mais avançado aqui, mas imagina minha mãe, meu pai, imagina... Tem uma pessoa que eu conversei que me falou assim, ô Fabrício, mas sempre teve mentira, sempre teve fake news com outro nome que o político fala que vai fazer e não faz, e é eleito ou não é eleito. E aí minha análise sobre isso foi que o mundo hoje é muito diferente do que era antigamente com tecnologia, né? A tecnologia é muito forte no emocional das pessoas. É muito fácil você pegar o telefone e você acreditar muito naquilo que está ali na sua mão. Sim. Que eu suponho que não era tão fácil no passado, quando te entregava um folhetinho ou quando você via na TV, porque era um outro tipo de impacto. A gente viu isso nas eleições aqui, né? Então, por exemplo, claramente era um vídeo falso, só que qual é a diferença? A tecnologia, ela impulsiona de uma maneira muito rápida. Sim. E aí, assim, eu que fui impactado com uma notícia falsa,
vou ver uma notícia depois de correção, dias depois que ela foi corrigida. Não, eu já fui impactada aquilo e para mim ficou isso na cabeça, entendeu? Então, acho que esse é o efeito. Eu concordo, notícia falsa, ela sempre aconteceu. Principalmente período de eleição e etc., suborno, tentativa de suborno de voto, sei lá, muita fraude, muita coisa aconteceu. Mas eu acho que o diferencial aqui, acho que é a velocidade. A tecnologia, ela promove velocidade e uma vez para desfazer essa notícia falsa muito difícil. Tem um bordão que é antigo também, quando algo é mentiroso contado muitas vezes, acaba virando uma verdade. Uma verdade. E a tecnologia acelera isso tudo. Com essas bolhas, né? Exato. Que a gente está vivendo. Muito bom o papo aqui, porque a gente já tinha mais umas 15 perguntas para fazer, Karine, mas infelizmente a gente está numa reta final aqui do nosso horário, e aí a gente tem aquele momento, que é o nosso momento WOW. Eu vou compartilhar um pouquinho a minha visão, o Fabrício vai compartilhar a visão dele do WOW, né? A gente faz o trocadilho aqui, Ways of Work, mas, cara, fez muito sentido. Acho que eu tenho uns 30 WOWs aqui, mas de forma geral, o que me chamou bastante atenção aqui foi dois. Acho que esse impacto, essa questão da ética, eu não tinha visão, não tinha a menor ideia de que, cara, realmente, a questão de viés, a questão do qual é o objetivo por trás. Acho que a gente nem chegou a falar de consumo de energia, assim... A gente nem deu esse tocamos, tempo, né? Talvez a gente tenha até que ter um segundo bate-papo. Eu acho importante. Cara, tem todo um mundo aqui que só achava legal ali. A gente já está falando muito de... O outro tema que foi com relação à questão da liderança, né? A liderança quebrar esse paradigma, a liderança entender que tem uma maneira diferente, que essa maneira diferente... ela é mais ética, ela é mais saudável, ela é mais produtiva no longo prazo, no curto prazo pode ser que não seja. Exato. E que o líder tem que evoluir, o líder tem que crescer, ele tem que estudar, ele não tem que só ser chefe, né? Isso para mim foi o que abriu bastante a cabeça aqui, meus momentos WOWs. Eu roubei acho que alguns seus aí. Roubou. Mas eu vou falar dois, assim, acho que sim, a gente tem que te trazer de novo para falar mais sobre ética na IA, porque precisa ser falado. Então, acho que é importante para líderes que assistem a gente, que ouvem a gente, estarem ligados nisso, porque é agora, não é para amanhã esse negócio acontecendo. O outro momento é aquela microviolência que você trouxe, que também me despertou aqui um super incômodo que eu não estava no meu radar. Assim. Falei, o que eu faço hoje de microviolências que... Não porque eu quero ser puritano, e sim porque talvez eu estou desestimulando o meu time a ser cada vez melhor e mais liso. Assim, cara, todo mundo tem que trabalhar, mas existem mais coisas além do trabalho que você tem que focar. O trabalho é um pedaço disso tudo. Isso daí ficou para mim. Teve algum momento ou seu, assim, porque durante a conversa, às vezes, você foi entrevistado? Poxa, muitas, assim. Eu acho que conforme a gente ia conversando, mais fica claro... que tudo está relacionado com essa mudança desse modelo, dessa liderança. E eu acho, uma outra coisa que me veio de insight foi a gente pensar, por exemplo, eu liderei já algumas pessoas, não muitas, mas da geração Y, eu aprendi muito com elas. Porque também, para mim, era muito natural, às vezes, sei lá, fora do expediente, vou mandar essa mensagem aqui porque eu vou esquecer, amanhã é outro dia e tal. E eu era ensinada exatamente, a pessoa não respondia, ela ia responder no dia seguinte. E aí eu comecei a entender, falei assim, é sobre isso, eu acho que tem a ver sobre abertura, a gente está aberto para aprender, sabe? E aí passa por essa ressignificação, eu não sei tudo, né? Meu time me ensina também, né? Eu posso aprender com o meu time também outras formas de pensamento. Então, acho que tem essa quebra dessa hierarquia da gente pensar e construir esse ambiente com mais segurança psicológica. Acho que isso fortaleceu ainda mais. E o quão é importante a gente estar presente de pessoas diversas e geracionalmente, né? Que eu acho que para mim é isso. É o maior aprendizado eu estar com essa geração e falar assim, nossa, que legal, né? Dá para ser diferente do que eu aprendi com as minhas outras lideranças. Sem que julgamento, bom, né? Aberto. Sem julgamento, né? Então, acho que é isso, é manter a nossa cabeça aberta para essa diversidade, né? E se expor também a diferentes tipos de diversidades, como a geracional, que acho que a gente tocou aqui bem forte, né? Que legal.
Karine, quem quiser saber mais sobre você e tanto, né, falar um pouquinho mais sobre você, contatos e deixar um recadinho final para a galera. Sim. Acho que eu estou bastante no LinkedIn, Karine Ros, Karine com C, Ros, R-O-O-S. Acho que quem quiser continuar esse papo pode me adicionar lá. A Niwa mesmo, a nossa consultoria, quiser saber um pouco mais dos trabalhos que a gente vem desenvolvendo, pode acessar lá no site, somosniwa.com.br. Niwa, N-E-W-A. Exatamente. E eu acho que é isso, eu acho que talvez uma reflexão que eu deixo, que eu falo para mim mesmo, quando eu estou usando essas novas tecnologias, checagem, rechecagem, e assim, se expor a diferentes tecnologias, porque eu acho que é isso, assim, a gente tá no início dessa discussão, né? Então, assim, acho que a gente tem que estar à frente dessa discussão mesmo, usar a tecnologia a nosso favor, mas também pensar que ela não vai substituir, né? Ela não vai substituir meu trabalho intelectual, eu vou usar ela como talvez refinamento de um texto, talvez ajuda para, sei lá, desenvolver uma proposta comercial, mas eu lidero ela, né? Então, acho que é um pouco isso, assim, pensar criticamente o uso dessa tecnologia hoje. Maravilha. Muito bom, né, Fabrício? Muito bom. Obrigado, Karine, pelos demais. Eu que agradeço. Conhecimentos. E muito obrigado a todos aí que nos acompanharam. Recadinho de sempre, deixa o seu like, deixa o seu comentário, pessoas que você quer ouvir, dúvidas, e a gente tem o maior prazer de responder. Muito obrigado, pessoal. E até a próxima, né, Fabrício? Até a próxima, gente. Vamos que vamos e obrigado.